Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras aí de se resolver o desafio 178, que parece fácil quando você lê, mas eu achei um pouco difícil de pesquisar. Aprendi algumas ferramentas novas, umas fórmulas novas, mas basicamente ele fala aqui que quando a gente tem que transformar um processo do Excel para o Designer, muitas vezes precisamos converter as fórmulas, né? E cada coluna do Excel você pode usar isso, né? Tem a referência de A a Z aqui, a gente consegue ver até uma fotinho do lado que o Alteryx deixou, né? E essas letras podem ser usadas nas fórmulas, né? Em vez de procurar a coluna como referência, a gente vai criar o designer, vai usar o designer, né, para criar uma lista de nome dos cabeçalhos de cada coluna associadas a cada cabeçalho. Então, basicamente é assim, ó, você vai ter esse nome de coluna, tá bom? Esses cabeçalhos, e a gente vai associar esse cabeçalho a cada letra, beleza? De A a Z, de acordo com a entrada aqui, beleza? Ou a tal. Fechado? Então, para fazer isso, né, assim, quando eu bati o olho aqui no resultado, a gente tem uma ferramenta que chama Field Info, tá? Ela fica em umas paletas aqui mais para frente. Deixa eu ver se eu consigo já mostrar ela aqui. Esse aqui no desenvolvedor. Aqui, ó. Que é informações do campus. Beleza? Informação do campo. Basicamente, o que ela te dá? Estou entrando aqui com a base em si. E ela me dá esses resultados. Ou seja, ela me dá os campos, que é exatamente o que a gente precisa, né, os IDs. O tipo, o size, scale, tal, e onde está, e a descrição. Basicamente, depois eu só coloquei um select. Coloquei um record ID, né, para nos ajudar a usar como referência. E nessa fórmula aqui, acontece a mágica, né? A primeira que eu deixei aqui, a primeira coluna, é o resultado. E depois eu coloquei aqui quebra 1, quebra 2, quebra 3, quebra 4, quebra 5, que eu coloquei cada pedaço dessa fórmula para a gente poder ir vendo como que ela funciona, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção aqui, né, vou começar com a quebra 1, tá bom? Aí a gente vê com a fórmula inteira depois, tá? Aqui a gente está usando essas, confesso que eu nunca tinha usado, né, essa char from int, né, então a gente está transformando um caractere a partir de um inteiro, e tem o ao contrário, transformando um inteiro a partir de um caractere. Tá? E basicamente, quando a gente olha na documentação do Alteryx, né, ele dá um exemplo lá com a letra B, que ela é 66. Basicamente, ela é o número 66, então a A seria o 65. Tá bom? Então, é só para... Falei isso só para a gente usar. Eu vou deixar a documentação aqui nos comentários, né, que esse foi uma coisa um pouco mais complexa assim. E por nunca ter usado, né, tive que dar uma boa estudada. Mas basicamente acho que isso que eu falei resume bastante do que a gente vai ver aí, tá? Então, basicamente eu estou tentando pegar, né? Esse céu aqui significa, é como se fosse um arredondar para cima, tá? Então, por que eu coloquei o record ID? Para justamente auxiliar nisso, né? Se eu pegar o record ID, dividir por 26, tirar menos 1 e somar 64, por que 64, né? Porque eu estou arredondando para cima, o próximo número do 64, somando com 64, ele é o 65, que é o 65 é o A, né? Então, a partir do 65, como eu estou somando esse valor aqui, ele está arredondando para cima, eu vou ter algum valor, tá bom? Então, basicamente, quando é zero, se eu não me engano, zero, ele é o arroba, tá vendo? Então, como se fosse o record ID dividido por 26, né? Então, teoricamente, o alfabeto tem 26 letras. De A até Z, ele vai me dar o arroba. Tá? E aí depois ele começa a me dar o A, porque aí é diferente. Aqui já a conta já mudou. Tá bom? Então, basicamente, essa foi a quebra 1. Tá? A quebra 2, basicamente, essa função, eu estou usando a função mod aqui, que ela está aqui só para exemplificar o que ela faz, tá? Acho que é importante a gente ver isso. A função mod nada mais é que é uma função resto. Beleza? Então, só para a gente ter os números como referência, tá? Dessa fórmula aqui. A quebra 3.
é como se, na verdade, eu preferi usar juntar tudo, porque aí a gente está pegando tipo como se fosse a quebra 1, a quebra 2 e transformando isso num resultado, tá? Só para exemplificar, então a gente exemplificou que dá um caractere, exemplificamos o resto e estamos juntando elas, né? Somando com 64 para justamente me dar o valor que eu estou esperando, tá? Então, na quebra 1, ela está me dando sempre, por exemplo, onde eu tenho que ter B, né? Você tá vendo a posição aqui, ó, do resultado. Ou A, ele está me dando A, e a quebra 3, ela está me dando o próximo valor, se eu preciso disso, tá vendo? Então, vamos lá. Na quebra 1, a gente está vendo todo mundo arroba. A gente não quer o arroba, a gente esperava o resultado A, B, C, D, E, F, G, H. Na quebra 3, depois que a gente passa das 26 letras, né, das 26 linhas, certo? A gente espera o quê? Que realmente tenha comece um novo alfabeto, tá bom? Comece um novo alfabeto. Então, por isso que a quebra 23, ela ficou, a quebra 3, ela ficou desse jeito, né? Ela está transformando em char a partir de um int, né? O resto do record ID por 26 mais 64. Beleza? Então, aqui como se tivesse dando 65 e que formou A, 66, B e assim sucessivamente. Beleza? Então, é como se a gente estivesse somando 64 mais 1, A, 64 mais 2, B, e assim vai. Beleza? A quebra 4, basicamente é só repetir, tá? Eu podia até tirar isso aqui, né? Só para exemplificar, mas basicamente está fazendo a mesma coisa, basicamente não está fazendo a mesma coisa. E a quebra 5, o char for int 90 é a letra Z, tá? Por que que isso é importante? Se você olha aqui, ó, né? Quando a gente chega aqui na letra Z, ele zerou, né? Na fórmula que a gente acabou criando aqui. Então, né, ele está pegando o arredondar para cima, pegando o recorde de dividir por 6 menos 1. Se isso aqui for 0, né, então vai ser nulo. Se não for, que é essa parte que a gente fez aqui, ó, que é essa parte aqui de baixo, né, se não for, ele vai fazer essa conta aqui, char for int, ou seja, vai transformar para caractere, o arredondar para cima do recorde ID, dividido por 26, menos 1 mais 64, certo? E aí, mais o segundo, teoricamente, a gente está fazendo a quebra 3 aqui. Tá? Ó, que a gente entrou aqui. Se não, vai ser se nada disso for verdadeiro, a gente vai colocar o Z. Né? E aí ele teve que entrar essa condição aqui, porque se a gente olha na 26, ó, a gente precisa que o Z apareça aqui. Tá bom? Então, basicamente, esse aqui é o nosso resultado final. E a gente foi montando. Né? Confesso que até para mim, quando fui montando isso aqui, demorei um pouco para entender. Né, também não tenho vergonha de falar que demoro para fazer as coisas, ou, né, porque eu já trabalho com isso há um tempo, mas bem legal foi, né, esse desafio para aprender ferramentas, aprender formas novas. Eu tenho certeza que deve ter 1 bilhão de jeitos de fazer. Não sei se esse aqui é o jeito melhor, mas é um jeito que aparentemente deu certo, que bateu aqui com o resultado da Alteryx. Beleza? Mais uma, né, fórmula aí que a gente aprende dentro da fórmula, né? Uma fórmula em matemática, a gente já falou de resto, a gente falou de arredondar para cima e essas novas aqui. Fechou? Espero que tenham curtido, né? Assim como eu, achar coisas que a gente nunca tinha usado é sempre bom, faz a gente quebrar a cabeça, né? E bom que dá para colocar isso no portfólio de ferramentas que a gente já sabe, né? Todos nós agora. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Até semana que vem. Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.